Graça e paz, Gabriel já está conosco aí. Tati, paz, parabéns pelos 5. Você sabe o que eu estou falando, né, Tati? Aleluia. Olha só, bênção, irmãos. Pastor Juano de Cacequi, Carmincas, bênção, você está conosco. Os irmãos vão entrando aí, sejam bem-vindos todos. Graça e paz, Gabriel. Érica, graça e paz também. Que bênção, glória a Deus, que bom ter todos vocês conosco aqui agora. Hoje é um dia especial para nós aqui, né? Nós estamos bem felizes aqui em casa. Agora às 10h30, 10h40, nasceu a minha netinha, terceiro neto, né? Agora é uma menininha, o nome dela é Aurora, filha de Samuel e do Jomara, nasceu bem, saudável. Ela tem 51 centímetros, 3 quilos, 650 de peso, nasceu grandona, né? E bonita ela, muito bonita, viu? Eu não pude ainda ir no hospital, porque ela acabou de nascer e por causa do Covid, eles não deixam os parentes estarem lá no hospital. Por isso nós estamos aqui, mas estamos em júbilo. Derani está ali babando, um monte de gente com saudade, com vontade de lá vê-la, mas não tem como, porque essa pandemia não permite o número de pessoas maior no hospital. Só o pai, a mãe e uma pessoa que pode ir visitar. Então a visita lá é das 10 às 11, como ela nasceu já no final da visita, só amanhã para os avós babão vê-la. Mas foi uma bênção, glória a Deus. 52 anos, 3 netos, 2 meninos e uma menina, né? 2 meninão bonito, Micael e o Josh, agora uma menina bonita, a Aurora. Veio para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, amém? Então nós estamos muito felizes hoje por causa disso. Temos mais uma netinha que acabou de nascer. Acabou mesmo, gente. Tá todo mundo ainda enxugando as lágrimas dos olhos de emoção. Muito, muito bom mesmo, muito bom. Mas sejam bem-vindos todos aí, né? O papai tá aí, ó, Samuel acabou de entrar. Papai mais fresco do Ministério Luz para os Povos. Samuel acabou de entrar. Eu já dei os parabéns para ele, né? Queria estar lá para pegar ela e tudo, mas parabéns, Samuel. Deus te abençoe. Você é um ótimo filho, certamente será um ótimo pai. Você é uma bênção como pastor, como marido, e certamente será uma grande bênção como pai também. Amém? Muito feliz por você, meu filho, por Deus estar cumprindo na sua vida a promessa que Ele te fez. E a Aurora é o início, né? Quantos virão? Não sei. Deu certo, a filha é bonita, a forma tá boa, vocês calibraram aí, né, no tiro, o tiro foi bom, pode mandar brasa, que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, sejam todos bem-vindos que estão conosco. Temos aí mais ou menos 110 aparelhos. Não, meu filho, você aprendeu com o Senhor. Papai errou muito com você, mas você vai errar bem menos e vai acertar muito mais. Você vai ser um ótimo pai. E Deus abençoe você, abençoe sua esposa, Jomara, abençoe sua filha. Em nome de Jesus, a Aurora vai ser uma mulher de Deus, ser uma missionária, pregadora da palavra. Ela pode escolher, né, ser médica, engenheiro, o que ela quiser, mas ela também será uma pastora, uma missionária, alguém que vai fazer a grande diferença na geração dela em nome de Jesus, tá bom? Parabéns, Samuel, Jomara, as vovós que estão aí de plantão, né? Vocês têm alguma das avós já na live aí, mas parabéns para toda a família, né? Os pais da Jomara, todo mundo. Uma benção, ela é bonitinha. Eu não tenho a foto aqui para passar, a foto que me mandou tá no celular. Depois o Samuel manda para vocês aí, tá bom, queridos? Bênção de Deus mesmo. Muito bem, nós estamos aqui hoje na nossa terceira live, nesta semana de jejum e oração. E esta live tem como tema nos alimentando da palavra. O nosso objetivo com essa live é durante o período do jejum e da oração que nós estamos nele como igreja, nós, no horário do almoço, que deveríamos estar nos alimentando de uma comida natural, nós paramos para nos alimentar de uma comida espiritual, nos alimentarmos da palavra de Deus, porque é isso que nos fortalece e é essa comida que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus. Amém?
Então, mais uma vez, bem-vindo a todos a essa quarta live. Estou aqui tomando um chazinho. E essa caneca aqui é especial, pastora Cláudia, pastor Juraci, essa caneca é uma relíquia. Eu comprei ela quando fui visitar a casa do John Wesley. Lá em Londres tem tipo um museu do John Wesley, né, onde tem a casa que ele morava, com os móveis que ele usou quando estava vivo ainda, eles preservam tudo isso lá, a cama, as cadeiras, o quarto de oração, a cozinha, tudo para você saber como era a vida do John Wesley. E do lado a igreja que o John Wesley pastoreou, que ele construiu, e ela está lá, e dentro da igreja tem é uma igreja, mas tem tipo um museu lá dentro, né? Na verdade, o John Wesley, que foi um dos pais do movimento metodista, ele foi um avivalista e nós temos ele como uma referência para nós. E essa caneca é uma lembrança. Eu estive lá no museu eles vendem esse souvenir e eu comprei. Hoje estou tomando um chazinho aqui em homenagem à pastora Cláudia, pastor Juraci, tá bom? Essa caneca aqui ela é especial, é lá da casa do John Wesley. Eu, claro, não tive como tomar um chá com ele, mas tomo um chá na caneca que eu trouxe lá. Tá bom? Bem-vindos a todos. Vamos lá. Hoje eu gostaria de tratar um assunto diferente. Segunda, nós falamos do Deus que age mesmo quando as portas estão fechadas. Ontem nós falamos do Deus que abre portas. E hoje o que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos é sobre perseverança. 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 Nós precisamos dela. Amém? Precisamos muito dela. Mas para que nós precisamos da perseverança? Bom, eu queria ler um texto inicial e logo nós já vamos falar do porquê nós precisamos tanto de perseverança. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu queria muito, convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, que você estivesse sempre conosco, mas estivesse aí com um bloco de anotação, alguma coisa para você escrever, e também com a sua Bíblia, e você prestasse bastante atenção, porque eu creio que nesses dias Deus está virando a chave da nossa vida, da igreja local, das igrejas que nós trabalhamos juntos. Deus está mudando o entendimento, a cabeça de muitos de nós. E eu temo muito que alguns não estejam percebendo isso. Existe um evangelho, e existe no evangelho um processo que quando você vai crescendo, Deus vai virando a chave, Ele vai mudando a maneira, o mundo espiritual muda, ele se abre. Quando muda a nossa mentalidade a respeito do evangelho, da palavra de Deus, o mundo natural, o mundo espiritual à nossa volta, ele passa a ter um contexto muito diferente. E é o que está acontecendo. Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, por favor, Romanos capítulo 12. Eu preguei sobre isso há uns dias atrás, e eu vou só ler o versículo e vou passar para outro versículo aqui que para mim é muito importante para aquilo que nós vamos falar hoje. Romanos 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Na oração perseverantes. Vou repetir o versículo. Regozijai-vos na esperança, sede sede pacientes na tribulação, na oração nós precisamos ser perseverantes. Nós entramos de jejum, começamos o nosso jejum segunda-feira, foi uma benção, começamos muito bem, foi muito jóia o dia, palavra, tudo, os devocionais, porque os pastores, antes de mandarem os devocionais para você, eles mandam para mim, e foram muito bons, eu aprendi muito com os devocionais que os pastores têm me mandado, inspirado por Deus mesmo. Olha, o jejum tem trazido revelação muito boa para vários dos nossos pastores. Os pastores de Londres têm feito os seus devocional, o pessoal de Portugal tem feito os devocional, o pessoal da Irlanda ainda não me mandou nenhum, mas de Portugal me mandou, muito jóia. Aqui de Goiânia os pastores estão fazendo, nossa, que bênção. Pastor Juraci me mandou, lá de Recife, lá de João Pessoa também. O pessoal de Macapá eu não vi, não estou lembrado, talvez até mandou e eu não estou lembrando aqui agora do conteúdo, porque são vários pastores que a gente cobre. Mas eu quero pedir para os pastores que estão aí conosco, assim que você fizer o seu devocional, manda, porque eu tenho sido abençoado e aprendido com os irmãos. Então, na segunda-feira, nós começamos o jejum, começamos bem, muito edificados, pelo jejum, pelos devocionais, pela oração, ontem também, e hoje nós já estamos no terceiro dia de jejum.
E é normal, você passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro e o quarto dia, quando é uma semana assim, começa a vir uma tendência natural e espiritual de querer baixar a guarda. Começou bem e terminar mal. Isso acontece com muita gente. Então Deus me incomodou essa madrugada, eu levantei antes das 5 por causa do Samuel que ia para o hospital com a Jomara, e Deus já começou a colocar isso no meu coração, né? Perseverai na oração. Nós precisamos muito de entender isso. Nós precisamos perseverar. Gente, isso é uma batalha, é uma guerra. Você está com a Bíblia aberta aí? Então, corre lá para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, o versículo 4. Tiago 1, versículo 4, diz assim, olha, ora, Tiago 1, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, vou repetir o versículo. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Lembra que Tiago fala que a fé sem obras é morta, que a fé ela precisa ter uma ação, e eu preciso crer e perseverar no que eu creio para que isso se torne uma ação. Paulo diz, Abacuque também, que o justo ele vive pela fé. O que é viver pela fé? Ter ações, atitudes que denunciam a minha crença. Eu preciso ter procedimentos, comportamentos, palavras, modos, temperamento, atitudes. Eu preciso ter tudo isso de forma que isso comprove a fé que eu tenho. Eu não posso só falar que eu creio em algo. O que eu falo que eu creio, a minha declaração de fé, ela precisa ser comprovada com as minhas atitudes. E como que eu transformo a minha declaração de fé? Como que eu pego aquilo que eu acredito e torno aquilo real? A perseverança. Porque todos os dias você vai ver que vai vir muitas situações contrárias. Pessoais, de dentro para fora, de você mesmo, sentimentos, pensamentos, conceitos, coisas lá de trás, coisas lá da frente vão vir para que você não coloque em ação aquilo que você acredita. Coisas de fora, forças espirituais, lutas, batalhas, guerras, emoções também, pensamentos virão para que você não faça aquilo ou para que ponha dúvida entre o que você crê e o que você faz, fazendo com que você tenha uma vida de dicotomia, né? Fazendo uma coisa, vivendo outra, uma vida de hipocrisia. Mas Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago já havia morrido, e esse Tiago aqui era um dos irmãos de Jesus, que com a morte e ressurreição de Jesus passou a crer nele. Ele diz isso, ora, a perseverança deve ter ação completa. Em resumo, o que eu quero dizer com isso? Deixa a perseverança completar a sua obra. Eu sei que você, quando crê em algo, quando você ouve a pregação, quando você ouve alguém, por exemplo, quando você me ouviu pregar domingo passado, domingo atrasado, eu falei durante 3 domingos sobre como viver acima da mediocridade. Viva acima da mediocridade. Se você quiser ouvir essas palavras, elas estão no YouTube. As 2 primeiras. De domingo passado não teve como, nós tivemos um problema e não tivemos como postar o culto. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: às vezes você ouve, né, uma pregação, uma palavra, e você fala, é isso mesmo, eu acredito nisso, eu quero isso, e eu quero viver isso. Então, entre o que você ouve e acreditou, aquele conceito que veio e você falou, não, é isso mesmo, e aquilo que é a prática, aquilo que é real, tem algo, chama-se perseverança. Perseverança. E é a perseverança, a prática de perseverar, o exercício de perseverar, que transforma o que você acredita naquilo que você faz, naquilo que você é. Os resultados, os frutos, eles vêm pela perseverança. João capítulo 15, vamos abrir lá? Você está com a sua Bíblia aí? João capítulo 15, eu gosto de citar esse versículo porque ele é muito significativo para mim. João 15, vamos lá, todo mundo gosta dessa passagem. Jesus diz assim, ó, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, porque tem videira que não é verdadeira.
Ele fala, eu sou a videira. Nessa época havia oliveira brava e videira brava, que não produziu bom fruto. Não é? Então ele diz assim, o que era a oliveira brava? Não produzia azeitonas. Ela era estéril. Okay? Então ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Não é falso, não é genérica. Meu pai, Deus, é o agricultor. Então ele está falando dos personagens da vida cristã. Eu sou a videira, ele está usando um elemento, um símbolo, para fazer uma analogia, uma figura de linguagem. Então ele disse, eu sou a videira, como aquela planta que dá uva. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor, é aquele que cuida da planta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, ele está dizendo, então vocês são os ramos. Eu sou a videira, né, o caule, a raiz, da onde vem a seiva, o alimento, a força, e vocês são os ramos. Ele tá dizendo quem são os personagens dessa figura de linguagem que ele está contando. Deus é o agricultor, eu, Jesus, sou a videira, o centro, aquilo que gera a vida, e vocês são os ramos, onde os frutos, eu vou gerar seiva, que vai sair de mim, vai passar por vocês, vai gerar fruto. Aí ele está dizendo, onde os frutos vão se manifestar em vocês, mas eu vou gerar seiva para isso. Aí ele diz assim, permanecei, em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, até o versículo 4, ele já falou em permanecer 4 vezes. Aí ele diz assim no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É um engano nós acharmos que na vida cristã vamos conquistar alguma coisa na nossa força ou de forma independente. Por isso, nós precisamos permanecer. Aí, versículo 7. Se permanecerdes em mim, 6. E as minhas palavras permanecerdes em vós, 7. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele está falando de oração, de intimidade com Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se eu perguntar para todos os 220 aparelhos que estão ligados aí, mais ou menos umas 400 pessoas nos ouvindo, se eu perguntar quem aqui é discípulo de Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Mas Jesus está dizendo nessa passagem que a evidência de sermos discípulos é o fruto, é termos frutos. Frutos. E os frutos aqui, ele é fruto do Espírito, a manifestação do Espírito Santo que está em nós, o fruto desse Espírito, né? Que são características de Jesus, traços do caráter de Jesus, mas fala também dos frutos dos dons, da manifestação dos dons espirituais e dos dons naturais que Deus nos deu. Mas fala também da reprodução, de ganharmos almas, de imprimirmos Jesus na vida das pessoas. Aí ele diz assim, versículo 8, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em mim. 8. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes, 9, no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, 10. 10 vezes ele já falou permanecer. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja completo e o vosso gozo seja completo. Você quer viver uma vida plena? Você quer, como cristão, viver uma vida plena? Olha só Jesus dando aqui o caminho para nós. Ele diz que ele é a videira, nós somos o ramo, o Pai é o agricultor. E ele diz o seguinte, no processo, ele corta, ele poda, e João fala que o machado está na raiz. Então ele corta na raiz, ele corta no tronco e ele corta nos ramos, lá na ponta. Isso quer dizer que se você escapar do machado na raiz, você vai passar pela poda e depois pelo corte. Esse é o processo de tratamento de Deus para produzir em nós o propósito, que são os frutos. Cristo em vós é a esperança da glória. O que Deus quer de nós é que a gente manifeste Jesus. Para que a gente manifeste os traços, o fruto, ele precisa machado na raiz, poda e corta. Talvez a gente ache muito ruim quando Deus está podando, quando Deus está cortando, e às vezes até o machado na raiz, porque a Bíblia fala assim, não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Às vezes Deus, para arrancar sentimentos ou pensamentos ou conceitos errados de nós, ele tem que realmente ir na raiz, gente. Isso dói.
tem que expor as raízes, né? Aquilo que a gente tenta esconder, Deus vai e expõe. E muitas vezes, eu gosto daquela parábola lá da figueira que estava sem fruto, porque Jesus fala que é para arrancar, o dono da vinha fala que é para arrancar aquela videira, e o viticultor diz assim, não, me dá mais um ano, eu vou tirar a raiz e vou pôr adubo. Adubo vem da palavra humus. Quando você põe na raiz humildade, e jejum é justamente isso, né? Você se expor diante de Deus para que Deus traga mais humildade na sua vida. Quebrantamento. Quebrantamento. Então, você está entendendo o que Jesus está falando aqui, quando ele fala da poda, do corte, do machado, ele está dizendo isso. Então, você viu aqui até o versículo 10, ele falando 10 vezes a palavra permanecer. No 11 ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja completo e o vosso gozo seja completo. Quer viver uma vida plena? Amados, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer viver a vida abundante de Deus para a sua vida? Olha o que ele está dizendo. Nós precisamos passar por esse processo da videira, somos o ramo, ele é a videira, a poda, o corte, o machado, aquilo que não presta ele vai jogar no fogo, Deus vai tratar isso mesmo. Mas para que a gente produza o fruto correto. Por que Deus tem que ter esse procedimento? Porque o corte, a poda, o machado é doloroso. Mas esse processo é necessário para que a gente amadureça, para que a gente desenvolva a nossa fé, para que a gente se torne cada dia mais parecido com Jesus. Para que haja o gozo. Aí o versículo 12 ele fala assim, o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí no versículo 14 ele diz assim, no versículo 15 ele diz assim, já não vos chamos mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você quer caminhar em intimidade com o Senhor e você quer ter o Senhor como seu grande amigo? Tem uma música antigamente que falava assim, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Você se lembra dessa música? Muito significativa. Ele quer ser seu amigo presente, amigo de todas as horas certas, horas incertas, momento de alegria, de felicidade, tristeza. Ele quer ser seu amigo. Mas a pergunta é, você é amigo dele? O Senhor pode chamar de amigo? Sabe o que ele disse aqui no 14? Olha, gente, vocês são meus amigos quando vocês fazem o que eu mando. Quando você obedece. Obedece. Escreve isso. Quando você obedece, então você se torna amigo de Deus. Gente, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Estou vendo bastante aí os irmãos nos comentários fluindo e não tem problema nenhum, desde que você preste muita atenção no que eu estou falando aqui, porque isso é profundo para a sua vida. É quando você obedece, quando você faz o que ele manda. E o que é que ele manda? Aqui, ó, está escrito aqui na palavra dele, a vontade dele. Quando você faz a vontade dele, quando você obedece o que ele disse, então você é amigo, você é evidentemente amigo de Deus. E ele diz assim, ó, ninguém tem maior amor que esse, que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Dar a sua vida. Dar a sua vida. Dar a sua vida. Deus me falou uma coisa de ontem para hoje, que o seu sacrifício revela o amor que você tem por aquilo ou por quem você está sacrificando. O seu sacrifício revela o amor que você tem por quem ou por aquilo que você está sacrificando. Se você faz um grande sacrifício para ganhar dinheiro, isso revela o amor que você tem. Tem gente que sacrifica a família, a saúde, o tempo, a fé, por causa do dinheiro. Isso revela o amor que você tem ao dinheiro. Tem gente que sacrifica a família, o tempo, por causa de ministério, de igreja. Isso revela que você ama mais a igreja do que a sua família. Tem gente que faz sacrifício por pessoas, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Isso revela o amor que você tem. Tem gente que faz sacrifício pelo Senhor, pela obra de Deus. Isso revela o amor que você tem pelo Senhor. Tem gente que faz sacrifícios pelo prazer. Isso revela o amor que você tem pelo prazer. Então eu poderia citar aqui, por exemplo, a história de Ana, o sacrifício de louvor dela, onde ela foi
mal interpretada pelo profeta Eli, onde ela foi julgada como uma mulher bêbada, embriagada, onde ela sofreu repreendas, mas ela estava se sacrificando em louvor e adoração a Deus, mostrando para Deus o quanto ela amava. E quando ela fica grávida, ela entregou o que ela tinha de melhor, Samuel, porque ela queria muito um filho. E quando ele nasceu, ela se apaixonou pelo filho. Era o sonho da vida dela. Mas ela mostrou que ela amava mais a Deus do que o sonho pessoal que ela tinha. Você ama mais a Deus do que seus sonhos pessoais? Porque é o que ele está dizendo aqui. Ninguém tem maior amor do que dar a sua própria vida em favor. Sacrifício revela o tanto que você ama. Eu podia citar o próprio Abraão, quando Deus pede para ele Isaac. E Abraão amava muito Isaac. Foi muito esperado. Nossa, quantos anos ele esperou. E o nascimento de Isaac foi um milagre sobrenatural, fabuloso, né? Abraão já tinha quase 100 anos. E então era tudo, o filho era tudo. Quem é pai, né? Samuel, que acabou de ser pai agora, nasceu, agora quase 11 horas da manhã, nasceu a filhinha dele, Aurora. E tem gente aí, como eu, que tem o Samuel com 30 anos de idade, tem gente que já tem filhos. Você sabe o que um filho, uma filha representa, né? O valor que tem um filho e uma filha. E Abraão, ele tinha um carinho, um amor muito grande por Isaac. Mas o sacrifício dele mostrou o quanto ele amava a Deus. Porque o seu sacrifício de louvor, ele denuncia o quanto você ama o Senhor. Ou o quanto você ama as coisas ou pessoas, não é? Jesus, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida eterna. Então o seu sacrifício, né, a sua oferta, domingo quando você chega na igreja e entrega o seu dízimo, a sua oferta, aquilo é um sacrifício, porque você não ganhou aquele dinheiro na loteria, eu acredito que você trabalhou para ganhar aquele dinheiro, e aquele dinheiro representa parte da sua vida, né? Aquele dinheiro ali, 10% do seu salário, ele representa mais ou menos de 3 a 4 dias do que você ganha por mês, né? Então são 24, 28 horas de trabalho, assim, ininterruptos, não é? Isso representa a sua vida, porque dinheiro é vida, porque você, para ganhar o dinheiro, você gasta o seu tempo, a sua vida. E quando você leva ele no altar, você está demonstrando o seu amor a Deus, porque você não está dando dinheiro para mim. Seu dinheiro não vem para mim. Seu dinheiro é para fazer a obra de Deus e cumprir os mandamentos que o Senhor mandou. Então, quando você vai lá e entrega o seu dízimo, a sua oferta lá na sua igreja, você está denunciando, demonstrando e revelando o amor que você tem a Deus, porque você está fazendo aquilo aí para Deus. E olha, na nossa igreja, eu acho que nas igrejas em geral, mas na nossa igreja tem umas pessoas que amam muito a Deus, porque em meio a tanta dificuldade eles permanecem fiéis. Eles não falham no seu dízimo, na sua oferta, eles não falham. Nós estamos numa campanha, domingo nós queremos levantar pelo menos 100 cestas básicas. E nós estamos pedindo para as pessoas levarem alimentos, quem puder dar uma cesta. Estamos desafiando as células, né? Hoje vai ter várias reuniões de células, nós estamos desafiando as células, a cada célula levantar pelo menos uma cesta ou mais. Isso é um sacrifício para muita gente num momento como esse, mas isso revela o nosso amor a Deus e as pessoas. Isso revela o nosso amor a Deus e as pessoas. Qualquer dia desse eu vou pregar para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que ela tem como tema o seguinte: a sua oferta fala de você para o céu, ou a sua oferta fala do céu para você. A sua oferta fala de você para o céu, ou a sua oferta faz com que o céu fale de você para o mundo. Muitas pessoas são conhecidas por aquilo que fizeram, o céu mesmo diz o que elas fizeram. A gente não precisa de falar. O céu se encarrega. Sabe, irmãos, a gente não tem que viver atrás de promoção, de aparecer, de ostentar. Eu até não sou a favor de que as pessoas vá para a internet expor a sua vida, ostentar ou querer aparecer. Sabe por quê? Se você promover a palavra de Deus vai te promover. Se você promover o Evangelho vai te promover. Se você promover o Senhor Jesus, Ele é que vai te promover. Então, quem se promove, seu testemunho é falso, diz a Bíblia. Mas aquele que promove a palavra de Deus, ele é promovido pela palavra de Deus. Então, eu estou te dando aí alguns princípios muito fortes.
Então o seu sacrifício revela aquilo que realmente você ama e qual amor você tem. E é isso que Jesus está dizendo. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vós sois meus amigos se fazem o que eu vos mando. Mas no 13 ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida própria a favor dos seus amigos. E ele fez isso. Dos discípulos, amigo, ele era os discípulos que começaram como servos e agora caminhavam com ele em obediência, porque faziam o que ele mandava. E por que eu quero chegar nesse contexto da obediência? Porque o que é fé? Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza e a convicção. A minha fé é conhecida pela minha obediência. A minha obediência revela a minha fé. E como que eu obedeço a palavra? Perseverando. Então eu volto para esse texto de João 15. A palavra permanecer e a palavra perseverar, elas são sinônimos. Permanecer e perseverar é a mesma coisa. É como se Jesus estivesse dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos e perseverarem no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu persevero. Porque todos os dias nós somos tentados a fraquejar no amor. Amor é uma decisão, amor não é um sentimento. Todos os dias nós somos tentados a voltar atrás em permanecer em Jesus, queremos permanecer no mundo, queremos permanecer na experiência, queremos permanecer, mas ele, se vocês perseverarem em mim e as minhas palavras perseverarem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Então a palavra permanecer, que aparece aqui em João capítulo 15, 10 vezes para te lembrar dos 10 mandamentos, isso não é à toa que está aqui 10 vezes, irmãos, é porque os 10 mandamentos é a carta magna, né, de nós cristãos, do povo judeu e de nós cristãos. E ele está dizendo assim como os mandamentos são importantes, perseverar é a atitude que você tem para cumprir os mandamentos. Perseverar é a atitude, uma das mais importantes, porque a perseverança é a expressão da sua fé, da sua obediência. A perseverança é a demonstração da sua fé, da sua obediência. Então, como que eu posso afirmar que eu estou obedecendo à vontade de Deus? Quando eu persevero. Jejuar é fazer morrer a minha carne para que a vontade de Deus prevaleça em mim. Como que a vontade de Deus vai prevalecer de mim? Como que eu vou notar a vontade de Deus prevalecendo em mim? Na expressão da minha fé, nas minhas atitudes. E como que a expressão da minha fé, como que as minhas atitudes vão revelar a expressão da minha fé? Através da perseverança, do permanecer. Amém? Então, agora eu vou pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia comigo, num texto muito jóia, que eu gosto muito. Geralmente esse texto é usado em velório, mas eu não vou usar ele em velório, não, pelo contrário. Abra a sua Bíblia aí, por favor, vamos lá, deixa eu ver se acho que é 2 Timóteo, eu estou lembrando o texto aqui agora, né? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Acharam aí? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Diz assim, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu vou ler novamente o versículo, espero que você esteja com sua Bíblia aberta. Diz assim, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Olha o que Jesus está afirmando. Se você realmente quer alcançar a vida eterna, você precisa combater o bom combate da fé. Vida eterna aqui tem o sentido de momento após a morte ou arrebatamento, a eternidade, a salvação do inferno, a justificação, o perdão do juízo final, mas tem a ver também com a vida eterna antes da morte, o que nós estamos vivendo hoje, paz. Porque o que vem, qual que é a salvação que vem sobre nós antes da morte ou do arrebatamento? Paz, a paz. E a evidência da salvação, da vida eterna, depois da morte do arrebatamento. Justamente Deus nos livrar do juízo, do julgamento, do pecado, pelo perdão, e nos dar a vida eterna, onde nós vamos viver e reinar com Cristo. A eternidade, ela não tem fim. Mas ele diz assim, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados,
e de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Você se lembra o dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você se lembra disso, amado? Eu aceitei Jesus no dia 29 de julho de 1989. Eu me lembro desse dia, dessa data, não tem como esquecer. Não há como, eu não posso esquecer desse dia. E havia testemunhas nesse dia. Havia. Isso era uma quinta-feira. No domingo eu fui na igreja, alguém me levou lá na frente e eu de novo reafirmei a decisão que eu já tinha feito. E havia muita gente na igreja e muitas testemunhas. Então existe uma testemunha natural, existe testemunha espiritual. Os anjos e os demônios viram o dia que eu fiz essa confissão. Recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele morreu na cruz e pelo seu sacrifício eu fui perdoado e obtive a salvação, a vida eterna. Naquele dia eu nasci de novo. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, toma posse, para você tomar posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, para você tomar posse da vida eterna, do chamado, do propósito, que você fez uma confissão, você aceitou, você não foi obrigado a entrar no reino de Deus, você não foi obrigado a servir a Deus, você não foi obrigado a ser salvo, irmãos. Não foi, queridos. Você aceitou Jesus. Ou você vai dizer, não, foi Deus que me aceitou primeiro. Quem que aceitou primeiro? Deus me aceitou, aceitei ele? Não, você está entendendo o que eu estou falando. Você não foi obrigado. Você foi atraído pelo amor de Deus e você quis. Se você não quiser ser cristão, você pode deixar de ser cristão agora. Deus nunca te obrigou a nada e nunca vai te obrigar. Ele falou, se quiserdes ser meu discípulo. Deus opera no nosso querer. Ele nunca nos obriga. Ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Ele perguntou para o cara lá no tanque de Betesda, o que queres que eu te... Deus sempre opera no querer. E você e eu quisemos, aceitamos, desejamos o Senhor. Mas preste bem atenção, ele diz assim, você quer viver o chamado? Você quer viver a vida eterna? Você quer realmente a vida eterna? Você confessou que queria, mas você quer, então você precisa combater o bom combate da fé. Agora eu queria te fazer uma pergunta. O que é o bom combate? O que é uma boa luta para você? O que é um bom combate para você? O que é uma boa luta? Você tem como me dizer? Às vezes você queira escrever aí, né? Você tem como me dizer o que é um bom combate? Nós temos aí quase 250 pessoas conosco. O que é o bom combate? O que é o bom combate? Nós estamos dizendo, e eu afirmo isso de forma muito clara, que a salvação depois do arrebatamento ou da morte é a salvação. Você se livrar do juízo, da condenação, ir para o céu e reinar com Cristo. Mas antes disso é a paz que excede todo entendimento. E tem um princípio que diz assim, a paz virá se nós entendermos que devemos lutar o bom combate. Jesus está nos dizendo isso aqui. Meus irmãos, não há como haver paz sem guerra. Isso é um princípio, né? Se você quiser a paz, prepare-se para a guerra. Se você não lutar conforme as normas, você não vai resistir. O que é uma briga boa para você? O que é uma luta boa para você? Judas, não Iscariotes, mas Judas, o apóstolo, diz assim, devemos batalhar diligentemente, de uma vez por toda, pela fé que nos foi dada. Lá, Judas só tem um capítulo, versículo 3 fala isso. Batalhar diligentemente pela fé. Se nós não entendermos que estamos numa guerra e que nessa guerra, que essa guerra é a guerra pela fé, é o combate da fé, se nós não entendermos isso, nós vamos perder a batalha. Nós não vamos lutar segundo as normas. Sequer vamos entender que as nossas armas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Nós vamos perder a parada, nós vamos perder toda a batalha e vamos perder a guerra no final. Não vamos obter a vitória se nós não entendemos que a batalha é pela fé. Então, o que é uma boa luta? O que é um bom combate? Eu anotei algumas respostas, tirei de alguns livros, de algumas pessoas, e uma resposta de alguém diz assim, o que é um bom combate? É quando você vence a luta com menor perda e termina a batalha sem muitos estragos. Isso é uma boa definição do que é uma batalha, né? Isso é uma boa definição. Mas eu anotei outra aqui. Alcançar os seus objetivos sem deixar mortos e feridos.
Tem gente que até ganha a luta, a batalha, mas se compromete, né, e corrompe a estrutura e no final ele até ganha a batalha, mas está tão quebrado. Será que foi uma boa? Valeu a pena aquela guerra? Foi uma boa batalha? Né? Foi uma guerra boa? Depende de como você luta, você pode sair todo estilhaçado, quebrado, depende ou não. Uma outra resposta que eu notei, uma boa luta é aquela que depois de tudo mantemos a esperança de dias melhores. O que é uma boa luta para você? O que é uma boa luta para você? Mas eu anotei uma outra aqui, ó. Essa que eu falei, né? Uma boa luta é aquela que depois de tudo mantemos a esperança de dias melhores. Sabe o que está dizendo aqui? Essa definição é muito boa. Ela está dizendo o seguinte: uma boa luta é quando você luta a batalha certa. É quando você luta a batalha correta. Por quê? Porque há muitos de nós que estamos lutando batalhas que não são nossas. Há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, eu estava numa conversa com o pastor Fernando e eu estava abrindo meu coração para ele em relação a algumas angústias e lutas que eu estava passando, e ele dizia assim: Ronaldo, pare de lutar as batalhas que não são suas. E naquele dia, parece que houve um insight, né? Uma luz acendeu, uma revelação. Eu estava lutando batalhas que não eram minhas. Eu estava me metendo em problemas, em situações que era Deus tratando com outras pessoas, era outras pessoas que haviam criado aquilo, e eu estava me entrando naquilo. Como pastor, é claro que eu vou ouvir problemas, situações de muita gente, mas eu não tenho que permitir, eu não tenho que psicossomar, eu não tenho que permitir que aquilo entre em mim, porque há muitas batalhas que não são minhas. Então eu quero te dizer nessa tarde, nesse início de tarde, pare de lutar as guerras que não são suas. Pare de lutar as batalhas, pare de se intrometer na vida dos outros, pare de querer ser o Deus, o super-homem, pare de querer se envolver naquilo que não tem a ver com você. Deixa cada um lutar a sua batalha, lute as suas. A primeira batalha que você tem que vencer, né, o primeiro inimigo que você tem que vencer é você mesmo. Você, sua carne, seu eu, seu ego, você mesmo, sua vontade. Porque se você não vencer você não vence mais ninguém, gente. Não vence mais ninguém, não. Isso aí funciona assim. E você precisa lutar contra a sua alma, porque a sua alma ela foi corrompida, ela foi ferida, ela foi machucada. Existem muitos conceitos que vieram do mundo que precisam ser transformados, renovados. Enquanto eles não acontecem, você tem que lutar contra isso. A guerra é na mente. A guerra, a batalha espiritual, ela é na mente. Você precisa lutar contra a sua velha natureza, porque ela ainda cogita das paixões carnais. Você precisa vencê-la. E você vai precisar lutar também, querido, contra o diabo. Ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. E se tem uma coisa que o diabo não quer e não se conforma, é que você, que não era nada, assim como eu, um improvável, uma coisa louca, Deus quer usar para confundir as sábias. O diabo não aceita isso, por isso ele resiste tanto a mim e a sua vida. Então nós temos que entender isso. Não entre nas guerras que não são tuas, porque às vezes o diabo está lutando com alguém, você quer ir lá ajudar, sendo que você não está firme nem para você mesmo. Nem para você mesmo. O bom líder é aquele que aprende a vencer as próprias batalhas espirituais, porque se você não consegue vencer as suas, você não vai ajudar ninguém a vencer as dele. Então vence o seu interior, vence a sua vontade, vence as suas tentações, vence a sua carne, vence aí a sua alma, vence essas feridas. Deixa de ser crente mimimi, vence o seu milindre, se torna um crente maduro, desenvolve a sua salvação, que você vai vencer essas batalhas. Então, sabe o que é lutar batalhas que não são nossas? Tem gente que pega cachorro pelas orelhas. Eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Muitos anos mesmo. Eu sempre morei no Jardim Novo Mundo. Eu nasci nessa rua lá na frente, né? Minha mãe era mãe solteira. E meu pai biológico comprou um lote, deu um barracão para ela morar, para ela não procurar ele mais, e ela nunca procurou. Então eu sempre fui filho de mãe solteira, cresci como... Você sabe como que é a vida assim. Minha mãe pobre, veio da roça. Eu cresci uma vida pobre, aqui no bairro, pé de tódio, né? Pé sujo, pé rachado, cresci correndo pelas ruas do Novo Mundo. Naquela época, deserto, quase casa não havia. Eu cresci roubando goiaba no quintal dos outros, pegando manga no quintal dos outros, porque não era muita comida, era escassa e nossa vida era assim. Tinha aí vários meninos aqui do bairro, boas e más influências, nem todos foram ruins e muitos não foram bons, isso aí. Mas então eu estudava numa escola aqui do Jardim Novo Mundo, Bárbara Souza de Moraes, e era uma escola
pública, uma escola pública, óbvio, de periferia mesmo, povão. E houve um programa, não sei de qual governo na época, que envolveu a Universidade Federal, onde eles, para treinar os dentistas, eles pegavam os alunos dessas escolas para fazer tratamento dentário com aqueles dentistas que estavam aprendendo. Então a gente era cobaia. Eles vinham na escola, fazia lá uma seleção lá, fazia uma avaliação e as bocas piores levava lá para os dentistas aprenderem a lidar com aquilo. Foi a primeira vez que um dentista pôs a mão na minha boca e cuidou dos meus dentes. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. E eu me lembro que eu tinha que ir para a Universidade Federal, que é ali no setor universitário, de a pé, porque a gente não tinha dinheiro para 11 nem nada. Eu saí daqui de a pé. Uma vez eu indo para esse tratamento dentário, nunca esqueci disso, eu fui passando assim, eu tinha que dar a volta e ir lá na praça universitária e subir um pouquinho, que a faculdade odontológica era um pouco acima assim. E eu lembro que eu sempre tinha que dar uma volta. E um dia eu vi um muro, assim, uma casa, e parecia que não tinha um muro do fundo. Eu pensei, se eu passar aqui, eu vou economizar caminho, vou sair lá, já dentro da faculdade. Menino, você sabe, né? E no quintal, assim, tinha uns pés de manga enormes. Quem conhece ali aquela região da praça universitária, ali sabe como tem pé de manga ali. E eu pensei, e eu vi um pé de manga, eu falei, já vou encurtar caminho, na volta, se tiver manga, na volta eu já pego umas mangas ali e já vou embora com a barriga cheia. Não podia chupar manga na ida, porque enchia o dente de fiapo, e minha mãe tinha escovado meus dentes. Lá em casa tinha uma escova para nós, meus irmãos, e naquela época a coisa era difícil. Depois lá na faculdade eles me deram escovas. Mas aí eu pensei, na volta eu vou e já olho se tem manga. Na volta eu passo. Quando eu tô indo, irmãos, assim, já chegando no final do quintal, que não tinha muro no fundo, tinha muro do lado, assim, mas não tinha muro no fundo, do outro lado era já o terreno da faculdade, me aparece, irmãos, um cachorro daqueles grandão, a gente chamava de... Era aquela raça de cachorro policial, né? Parece pastor alemão, assim, que esse cachorro... Quando eu me dou assim, eu dou de cara, aquele cachorro estatalado assim. Gente do céu, eu não sei aonde eu arranjei perna, porque elas sumiram. Me deu vontade, me deu uma tremedeira, e eu virei para trás, igual The Flash, e esse cachorro... E eu correndo, e o terreno era grande, e eu correndo, o cachorro me alcançando, tropecei. Ai. Tropecei, caí, rolei, quando o cachorro veio, eu segurei o cachorro assim, ó, perto das orelhas dele, assim, pelas ventas dele, segurei os cachorros. E eu desesperado, gritando, e alguém da casa veio e tirou o cachorro de cima de mim. Eu não fui mordido, mas quase me borrei todo. Me dei mal. Sabe por quê? Entrei numa fria. Entrei numa batalha que não era minha. Não tinha nada que pegar um atalho. E tem muita gente entrando em guerra. Guerra que não é sua, é como você pegar um cachorro pelas orelhas. É você lutar com um cachorro, né? Você fazer isso assim, né? Enfrentando aquilo que você poderia evitar. Eu poderia ter evitado aquilo, que eu tinha que passar pelo quintal dos outros, querer pegar manga no quintal do vizinho. Quer dizer, eu estou te dando um exemplo bobo. Obra do cão, né? Isso é obra do cão. Estou te dando um exemplo bobo, quando eu era menino, mas às vezes a gente entra enlatada por querer pegar atalhos, por ceder às tentações. É isso aí. Então, um outro conceito aqui a luta, certifique-se de que você não está lutando a luta errada. Esse é o bom combate. A luta certa será vencida pela força e com as ferramentas de quem te vocacionou para lutar. Então, se você lutar a luta correta, a luta da fé, não da emoção, não da carne, não da provocação, não do ego, não do orgulho, não da soberba, não do ter que provar algo para alguém. Mas se você lutar a luta certa, ela será vencida pela força e as ferramentas que aquele que te vocacionou te chama para lutar. Alguém perguntou para um general o que era a luta certa. Ele disse o seguinte: honrar o campo de batalha é lutar com dignidade e vencer com justiça. A vitória é o resultado de líderes de um exército unido pelo mesmo propósito.
A batalha, ela une as pessoas. Quando nós lutamos a batalha correta. Quando nós estamos lutando pelo mesmo propósito, nós nos tornamos uma família. Aquilo que você sofre, aquilo que você passa, o deserto, a dificuldade, aquilo que vem contra você, e na medida que você não luta isso sozinho, como igreja, como irmãos, isso nos une, entendeu? Então, pessoas cujo senso de cumprimento, de dever, estão acima do intuito de sobrevivência, elas acabam se unindo quando lutam a luta certa pelo mesmo propósito. Eu desconfio daqueles que vivem se defendendo, né? Quem tem aquele sentimento de fazer, né, o princípio, né, de cumprimento do dever. Eu tenho um dever. Há uma missão que Deus me deu. Deus te deu uma missão. E eu vou cumprir essa missão, nem que isso custe a minha vida. Mas tem gente que dá desculpa do porquê que ele não vai cumprir a missão. Eu desconfio daqueles que vivem na defensiva, são invasivos, gente que vitimista, gente, tudo eles são vítimas de alguma coisa. Ou do natural, ou do diabo, ou da emoção, ou da vida. Parece que a vida nunca deu certo, nunca teve uma oportunidade, a vida nunca sorriu para mim, sempre foi para mim, tudo foi mais difícil, meu pão sempre cai com a manteiga para baixo. E não sei, eu desconfio de gente assim. Porque primeiro o vitimista ele é manipulador. Todo vitimista é manipulador. Segundo, todo mundo que está na defensiva, ele não tem esse senso de cumprimento do dever. A missão não está acima do instinto de sobrevivência. O egoísmo está acima do espírito de sobrevivência. O apóstolo Paulo diz assim, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele fala assim, eu combati o bom combate, completei a carreira, mas eu não perdi a fé. E quando você vai ver a vida do apóstolo Paulo e todas as lutas que ele passou, uau, aquilo ali para nós, gente, é algo muito, muito profundo. Muito, muito, muito profundo. Paulo diz para os Gálatas assim, por vocês, por quem sofro dores de parto, para que Jesus seja formado em vós. Ele está dizendo, qual é o propósito da sua vida? Qual é o sentido? Combater o bom combate é você lutar pelo propósito certo. É você lutar a luta que tem um sentido, uma razão. O que é uma boa luta? Davi, no Salmo 92, versículo 10 e 11, ele diz o seguinte, que ele se alegrava quando os inimigos se juntavam contra ele. Deixa eu ler esse texto lá para você. Eu sei que o nosso tempo já está aqui faltando 5 minutos, mas diz assim o Salmo 92. Fica tranquilo, gente, não estou preocupado com o tempo, não. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é com isso, tá? Então, quem me conhece me ouve pregar. O Instagram vai encerrar em 1 hora. Tá, eu continuo amanhã. Eu não sofro com esse negócio, não. Salmo 92, versículo 10, diz assim, ó. Porém tu... Não, ele fala assim no versículo 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como boi selvagem e derramas sobre mim óleo fresco. O Davi está exaltando a Deus. O Senhor me deu força do boi selvagem e tem uma unção sobre mim. Aí no 11 ele fala assim, os meus olhos veem com alegria os inimigos que se espreitam e os meus ouvidos se satisfazem ouvir dos malfeitores contra mim quando se levantam. Gente, quem se alegra, quem que fica feliz quando o inimigo está se juntando para guerrear contra ele? Quem é que tem esse tipo de pensamento? Davi tinha. Davi está caçando briga, ele está caçando encrenca. Quando ele fala nessa aula, ele fala, rapaz, eu não fui de briga não fui de encrenca não. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas minha fé ficou intacta. Eu não perdi a fé. Eu conheço muita gente, irmãos, que em meio à luta, eles foram deformados pelo processo. Eles não foram aperfeiçoados. As batalhas e as lutas que vêm, eu disse, primeiro contra você, contra as suas emoções, depois de maneira espiritual, fazem parte do processo de Deus que te levará ao propósito. E esse processo é para te aperfeiçoar. Efésios 4, a partir do versículo 11, fala isso. Mas há lutas que se você não lutar com a fé, com a arma correta, vai te deformar e não te aperfeiçoar. Olha,
há muitas pessoas que se perverteram ao longo do caminho, se corromperam, mudaram de lado. Eu sei de várias pessoas que começou com Deus e hoje está do lado da concorrência. Para não falar que está do lado do diabo, senão depois alguém me julga pela internet, porque sempre acontece. Todo dia, quando termina as lives, aparece as mensagens para mim das pessoas criticando o que eu falei. Falou que fulano é do diabo. Não falei nada. Eu não estou jogando carapuça, mas se serviu, põe ela na sua cabeça. Então eu sei de várias pessoas que começou do lado de Deus e hoje está do lado da concorrência. Combati o bom combate, lutei e cumpri a carreira. Será que eu e você vamos poder dizer isso no final da nossa vida? A luta é a luta da fé. Quando que o combate é bom? É quando você luta o bom combate da fé. Não o bom combate das circunstâncias. Não é a luta da razão, não é a luta da emoção, não é a luta das circunstâncias, não é a luta do que você está vendo, não é a luta que a mídia está falando, não é a luta que o natural está falando, não é a luta que as suas finanças estão falando, é a luta espiritual. Olha, se o justo vive pela fé, se você não entender que o nosso combate, a nossa luta é pela fé, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos anular a justiça de Deus na nossa vida, irmão. Você nasceu numa batalha, quando você se converteu, você se tornou guerreiro dessa batalha. Eu e você somos guerreiros. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê aqueles que são parte de um exército. Ele é o Senhor dos exércitos, por isso que Ele manda Moisés dizer o Senhor dos exércitos, por isso que Ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, porque nós somos filhos amados de Deus, mas somos parte do exército de Deus. Gente, é guerra, é faca na caveira, é guerra, você tem que se levantar em guerra, mas as nossas armas são poderosas em Deus, elas não são carnais. A nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. E como que eu luto isso? É a batalha da fé. Só é boa quando eu luto pela fé. Só é boa quando eu luto com as armas da fé. Não é quando eu luto no natural. Para de lutar no natural. Seu inimigo não é gente. Sua luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A sua luta é contra principados e potestades. E quando você vence uma, vem outra maior. E quando você vence a outra, vem outra maior. Porque as suas vitórias te capacitam e te habilitam a subir de nível aí para uma área de guerra, para frente do campo de batalha. É isso que acontece, querido. Faca na caveira. É isso, você é um guerreiro. Você tem que entender que a luta que eu e você temos, nós lutamos ela pela fé. Pela fé. Amém? É quando você vê pela fé que isso te capacita você a enxergar além do óbvio. Lutar pela fé é enxergar além do óbvio, além da superfície. Gente, quando você vê alguma coisa, quando o diabo permite que você veja alguma coisa, é só a ponta do iceberg, tem muito mais escondido. Quando você olha para esse sistema político, sistema econômico, você é a ponta do iceberg. Gente do céu, como eu queria pôr isso em você. Bom, falta aí 2 minutos para encerrar a nossa live. Amanhã eu continuo aqui nesse assunto, quero continuar falando de perseverança, a principal arma da nossa batalha, o que comprova a nossa fé, perseverança. Você não pode perder amanhã a segunda parte dessa live, perseverança, nossa arma de guerra, perseverança, a maneira de nós evidenciarmos a nossa fé, perseverança, a maneira das pessoas verem exatamente o que nós cremos ou não. Aí falta 1 minuto e meio, muito bom estar com vocês. Se essa live está sendo boa, diga, manda um direct para mim aí dizendo, me motiva a continuar, diz para mim que essa live está sendo boa, tira aí uma foto, um print, posta, chama mais gente para essa live. Tivemos aí hoje quase 250 pessoas, isso é muito bom, cerca de 500. Até amanhã, no nome de Jesus. Espero que você esteja comigo, eu vou continuar sobre perseverança, porque nós estamos no meio de uma batalha, jejum e oração, amém? Se alimentando da palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu espero você aqui amanhã, meio-dia, em nome de Jesus. E glória a Deus, porque nasceu a minha neta, terceiro neto que Deus me deu, minha primeira neta, mulherzinha, Aurora, filha do Samuel, da Jomara, nasceu hoje antes das 11 horas. Que o Senhor abençoe a Aurora. Seja bem-vinda, Aurora, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Irmãos, obrigado a todos que estão conosco, os pastores de toda parte, todas as cidades, Macapá, Oiapoque, pastor Elmar, Maria, pessoal de Londres lá, pastor Geis, Camila, Tati, Anderson, pessoal de Portugal, pessoal de Recife, pessoal daqui de Goiânia, de todo lado, de Cacequi, ou lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço. Deus te abençoe. Fica firme, hein? Hoje foi o terceiro dia de jejum, fica firme, não se entrega. Hoje vai ser melhor que ontem, amanhã vai ser melhor que eu.